com o conteúdo referente ao grau B. E essa aula que vem também é uma revisão, vamos dizer assim, do grau A, né? Do cálculo 1. Uma revisão, que a gente vai botando uma coisinha aqui. Na aula que vem a gente vai... Uma revisão, mas eu vou fazer essa bola de neve andar, né? Enfim. Vocês viram no cálculo 1, no finalzinho da disciplina, pelo menos 2 aulas, né? Integrais. Bom, então a gente vai... O grau B, né, é dedicado exclusivamente às integrais. Tá? Bom, aqui nós temos o pai da notação, né? A notação, né? A pessoa que fez a notação integral, né? Que primeiro usar essa notação, que foi esse rapaz aqui, né? Que está aqui embaixo o nome dele, né? Gottfried Leibniz. Né? Então, ele se deu conta da antiderivação também, mas não foi ele o primeiro a perceber isso, a perceber a antiderivação, perceber a integração. Mas a ele, ao Leibniz, a gente deve a notação, né? A cobrinha. Desde o século XVII, né? Do século XVIII, que a gente usa essa cobrinha. Bom, o que se trata a integral? Para nós começarmos a falar de integral, a gente tem que retomar a derivada, porque a derivada e a integral estão intimamente ligadas. Né? Então, elas se completam, né? Ainda mais depois da disciplina de cálculo 2, nós vamos fazer uma disciplina chamada equações diferenciais, né? Ou seja, lá o casamento de derivada com integral é mais forte ainda. Bom, então aqui, por exemplo, eu tenho a função aí, né? Raiz de x mais 2. O gráfico da função raiz de x mais 2 está aí. Tá? Então, o que acontece? Se eu for pegar para calcular a declividade da reta tangente, vocês fizeram isso lá em cálculo 1. Então, calcular a declividade da reta tangente, né, no ponto. Né, no ponto. Tá meio... Se eu quero, então vou fazer o seguinte, eu quero a declividade, eu quero a reta tangente, né, eu quero a reta tangente a essa curva no ponto x igual a 2. No ponto x igual a 2, onde é que está meu x igual a 2? Está aqui, né? O meu y vale quanto? Meu y vale 2. Certo? Então, a minha reta tangente, eu vou estar passando essa reta aqui. Tá. A questão é a equação da reta tangente, né? Vocês faziam isso lá em cálculo, a equação dessa reta tangente. Vocês faziam isso lá em cálculo 1. Bom, para vocês obterem a equação da reta tangente, vocês então faziam o quê? Calculavam a derivada. Então, pegavam a derivada da função, né? Essa derivada da função, calculando a derivada, como é que eu calculo a derivada da raiz? Né? A raiz é x mais 2 elevado ao meio, esse o meio vem para frente, vai ficar x mais 2 elevado a menos 1 meio, vezes a derivada do que está dentro, é 1. Então, simplificando as coisas, ficou 1 sobre 2 raiz de x mais 2. Tá. No ponto x igual a 2, que é o que nós estamos tratando, no ponto x igual a 2, eu coloco 2 no lugar do x, e vai ficar 2 mais 2, 4. Raiz de 4 dá 2, vezes 2 dá 1 quarto. Então, no ponto 2, a derivada vale 1 quarto. O que quer dizer isso? No ponto em que x é igual a 2,
a declividade da reta tangente é 1/4. Bom, então, se aqui é a minha equação genérica da reta, né, o que nós sabemos? Que esse valor de 1/4 vai vir para cá. Né? Então, o que acontece? Se x é igual a 2, o meu y0, né, que é esse valor aqui, vai ser f de 2. F de 2 vai ser 2. Então, a minha equação de reta tangente é y menos 2, tá? Que é esse valor aqui. É esse valor aqui, né? Que veio para cá. Então, y2. Igual a 1 meio vezes x menos 2, que é esse 2 aqui. Tá? Esse 2 aqui. Bom, então tá. Então aí, reorganizando a reta, a equação, nós temos, na hora que eu passo esse 2 para o outro lado, né? Eu vou ficar daí com y igual a 1/4 de x, né? 1 meio vezes menos 2 dá menos 1 meio, mais 2. Então, vai ficar 1/4 de x menos 1 meio mais 2, 3 meios. Bom, então, ficou aqui finalmente da reta tangente, da equação da reta tangente. Mas por que eu quero mostrar isso? É o seguinte, né? Aqui daí eu plotei, né, a reta, né? Peguei a equação lá no GeoGebra e desenhei a reta aqui, né? Aqui está a minha curva e aqui está a minha reta. Tá? Tá bem plotado, bonitinho aqui. Bom, então, o que acontece? Né? Aí eles aqui, para x igual a 7. Então, para x igual a 7, então, eu já mudei. Né? O que é o x igual a 7? Eu vim aqui no 7, né? Está bem aqui no canto. E vou fazer todo o mesmo processo para x igual a 7. Então, eu vou ter uma outra reta tangente. Tá? Para x igual a 7. A derivada é essa aqui. Né? Ou seja, C, F' é isso aqui. Então, eu vou substituir no lugar do x0, eu vou colocar um 7. E vou obter, então, 1/6. E aí, a minha reta tangente é esta. Ah, muito bom. Então, nas duas situações, né, a gente obteve as retas tangentes, né, obteve o valor as declividades das retas tangentes a partir da função derivada. Nós necessitamos calcular a derivada para obter, então, a declividade da reta tangente. Essa declividade, ela vai mudando ponto a ponto. É aquela história, a velocidade, ela é diferente em cada ponto. Né? Então, a velocidade de um download, ela é diferente em cada instante. Tá? Então, a mesma coisa acontece com a derivada. A expressão da taxa é a mesma, mas para cada x ela é um valor diferente. Bom, então, se eu pegar no caso do 7, novamente eu vou ver que lá no 7, né, agora aqui está mais bonitinho, aqui no x igual a 7, ele grudou a reta tangente. Tá? Bom, então assim, qual é o problema que nós temos quando a gente fala de integrais, né? A gente quer determinar, a gente tem agora a declividade da reta tangente, melhor, a gente conhece a expressão, nós conhecemos isso aqui é conhecido, então isso aqui é conhecido, e nós queremos saber qual é a função, qual é a f, né? Qual é a f
foi responsável por essa função. Ou seja, qual é a função cuja derivada é isso aqui. Então, é isso a ideia central da integração, ou seja, o caminho de volta da derivada. Então, por exemplo, seja a função y de x, ao que para todos os pontos x e y, a declividade da reta tangente é x ao quadrado. Tá? O que ele está dizendo aqui para nós? Está dizendo que para qualquer ponto, né, dessa curva, a declividade é x ao quadrado. Né? Grifando isso, porque isso é a parte mais importante. Se a declividade é x ao quadrado, essa declividade é quem? É a derivada da função. Tá? Bom, a gente conhece a derivada da função. Tá? Nós queremos saber qual é a função. Então, por isso que a gente denota que a derivada da função em relação a x é x ao quadrado. Então, quem é, né, a f? Ou seja, qual a função cuja derivada é x ao quadrado? Qual é a função que eu vou pegar, vou derivar e vai dar x ao quadrado? Tá? Essa perguntinha, né, é o que vai nos levar à ideia principal de integração. Né? Então, a gente pensar o seguinte, né? A gente olhar o seguinte. Então, da regra de derivação, a gente vai olhar para a regra de derivação. A gente sabe que U na P, né, é P vezes U na P menos 1 vezes DU. Então, isso aqui é lá da regra de derivação. Então, o que acontece? Se o nosso problema é, nós temos uma função, está aqui dentro dessa caixinha. Né? Então, na hora que eu peguei o que está dentro dessa caixinha e derivei, deu x ao quadrado. Então, nós temos que fazer o caminho contrário. Vamos pensar o seguinte, se deu x ao quadrado, né, é porque aqui dentro da caixinha devia ter alguma coisa com x ao cubo. Por que aqui dentro tinha que ter alguma coisa com x ao cubo? Porque pela regra de derivação, se eu tenho x ao quadrado, é porque eu tenho menos 1. Então, se eu tenho 2 aqui, é porque meu p só pode ser 3. Então, nós já descobrimos que aqui dentro da caixinha tem que ter um x ao cubo. Muito bom. Ah, professor, mas tem esse p aqui. Então, vamos ver o que ele fala sobre esse p. Bom, eu tenho x ao quadrado, tá? Só para a gente recordar, eu tenho x ao quadrado. X ao quadrado é a mesma coisa que 1 vezes x ao quadrado. Não é verdade? 1 vezes x ao quadrado é x ao quadrado. Alguém vai dizer, mas isso é redundante? Sim, é redundante. Mas a gente tem que explicar isso bem detalhado, né? Daqui um pouco só aparece. Aqui no cálculo de integrais, esse 1 aqui, ele aparece assim com frequência e leva bastante gente ao desespero, às vezes. Bom, então, o que é 1? 1 pode ser entendido como 3 que divide 3, né? Bom, então tá. Então, se 1 pode ser entendido como 3 que divide 3, né? O que eu faço? Né? O que eu faço? Eu vou fazer o seguinte. A caneta aqui. Então, 3 que divide 3 pode ser a mesma coisa que 3 vezes 1/3, né? É a mesma coisa. Se eu olhar para cá, como 3 vezes 1/3, é a mesma coisa que isso aqui. Desta forma, né, então eu tenho o seguinte. Qual é o raciocínio que eu fiz aqui? Tá. Aqui. Qual é o raciocínio? Aqui eu peguei esse 3 e juntei aqui. Então, o que eu fiz? O que eu pensei aqui? Bom, se essa é a regra e eu tenho um expoente 3 aqui na minha caixinha, então quando eu derivei, né, eu tinha que ter um 3 aqui na frente. Então, se era x ao cubo, a derivada de x ao cubo
era quanto? 3x na segunda. Mas eu não tenho esse 3. Né? Eu não tenho esse 3 aqui. Né? Por quê? Porque na frente desse 3 tinha que ter alguém que compensasse esse 3. Né? E alguém que compensava esse 3 era esse 1/2. Né? É, ou melhor, 1/3. Esse terço, por ele ser um valor constante, ele pode entrar para dentro da derivada, né? Isso a gente viu lá em cálculo, no início do cálculo 2. Então, o que nós verificamos? Que a função que gerou, né, a função que está dentro dessa caixinha aqui, é quem? É 1/3 de x ao cubo, né? Porque se eu pegar e derivar 1/3 de x ao cubo, né? Se eu derivar 1/3 de x ao cubo, eu vou ficar com 1/3, é constante, vezes 3x ao quadrado, né? Aplicando a regra de derivação. Esse 3 simplificou com esse 3, e aí eu fiquei com x ao quadrado. Tá? Ou seja, o que nós tínhamos, né? Nós tínhamos essa função aqui, que era a função derivada, então nós descobrimos que a função cuja derivada é x ao quadrado é essa aqui, 1/3 de x ao cubo. Bom, aqui nós resolvemos uma integral. Resolvemos uma integral de uma forma bem dura, tá? Bem dura. Claro que, para fazer isso aqui, depois vocês vão fazer... Vocês faziam isso lá em cálculo 1 de olhos fechados, né? Bom, então, o que nós entendemos? Vamos ver o seguinte, se 1/3 de x ao cubo é x ao quadrado, então 1/3 de x ao cubo, a derivada é x ao quadrado. Agora, o que a gente viu? Que se eu tenho 1/3 de x ao cubo mais 1, a derivada também é x ao quadrado. Se eu tenho 1/3 de x ao cubo menos 2, a derivada também é x ao quadrado. Tá? O que nós temos? Aquela função que nós vimos no slide anterior pode ser essa. Essa derivada dá x ao quadrado. Essa derivada também dá x ao quadrado. Essa derivada também dá x ao quadrado. E o que eu estou mostrando aqui? Ó? Cada uma dessas curvas corresponde a uma dessas curvas aqui. Então, essa curva aqui, né, ela corresponde a essa curva aqui do meio. Essa curva aqui, 1/3 de x mais 1, corresponde a essa curva que passa em mais 1. Né? Essa curva aqui, que é a menos 2, ela é que passa em menos 2. Bom, por que eu coloquei as retas? Para verificar que, nesse ponto, eu coloquei elas aqui, nesse ponto aqui, elas são paralelas. Né? Ou seja, no mesmo ponto, as retas são paralelas. Ou seja, elas têm a mesma declividade. Né? Ou seja, a declividade é a mesma. Que é dada por x ao quadrado. Porque nesse mesmo ponto, né? Esse mesmo ponto, que eu acho que é o x igual a 1, inclusive, aqui, a declividade é a mesma. Né? Eu vou colocar 1 aqui, 1 aqui, 1 aqui, vai dar a mesma declividade. Tá? Bom, o que nós verificamos com isso? Que quando a gente faz o caminho de volta da derivada, a gente não tem uma função. A gente tem uma família de funções. A gente tem uma família. Essa família, nesse caso aqui, é a família do x ao quadrado. Ou melhor, do 1/3 de x ao cubo. 1/3 de x ao cubo mais uma constante. Tá? Por quê? Né? A gente tem essa família, né, como a gente falou aqui. Então, nós temos essa família. Né? Cada uma dessas curvas aqui, né, tem derivada x ao quadrado. Então, cada uma dessas curvas pode ser representada
de forma geral por essa função aqui, por essa expressão, certo? Então, por isso que a gente diz que a gente tem uma família. E o valor de C, que a gente chama de constante, né? A constante de integração, né? Ela surge porque eu vou ter infinitas curvas que têm o mesmo formato, só que elas são deslocadas. Esse C ele pode ser determinado, só que para isso a gente vai precisar definir uma condição. Tá? Ou seja, esse C, eu posso sair dessa família e pegar um indivíduo da família. Para eu pegar um indivíduo dessa família de curvas, eu vou precisar definir uma condição. Bom, né? Tá aqui 1, né? Em x igual a 1. Então, o que acontece? Ele vai falar dessa condição, né? Então, determine a curva que contém o ponto 2 e 1 e que para cada ponto dessa curva a declividade da reta tangente é x na terceira. Né? Opa, x na terceira não, x na segunda, né, professor? Vou arrumar isso aqui. Então, aqui é x na segunda. Bom, então, o que acontece? Então, a curva, ou seja, a solução é uma curva, né, da família y igual a x ao cubo sobre 3 mais k, ou seja, da família cuja a representação geral é essa, que a gente viu na figura anterior. Então, é uma curva dessa família que contém esse ponto. Né? Esse ponto aqui, então, se ele é um ponto de uma curva, esse ponto ele tem um x e ele tem um y. Tá? Então, ele tem um x e ele tem um y. Então, se ele tem um x e ele tem um y, no lugar do x eu vou colocar x, no lugar do y eu vou colocar um y. Né? Então, vai ficar quanto? Vai ficar 1. Né? Vai ficar 1 menos igual a 8 terços mais k. Então, o que acontece? O 8 terços passa para o outro lado. Então, ficou 1 menos 8 terços. Portanto, o meu k é menos 5 terços. Então, a gente pode determinar o valor do k na hora de fazer integral se a gente conhecer um ponto, se for dado, se a gente conhecer um ponto, se a gente for dado esse ponto. Se não for dado esse ponto, a gente vai deixar esse A ou C constante de integração, né? Lá. Então, o meu ponto 2 e 1, aqui, né? Bom, aqui eu tenho as três curvas, né? Então, meu ponto 2 e 1, aqui. Então, essa curva verde, é a curva, essa curva aqui, né? Já é a curva da família, né? X ao cubo sobre 3 mais k, que satisfaz a condição. Tá? Então, agora o que a gente vê? A gente tem a gente tem uma situação onde eu vou ter uma família, que é uma solução geral, né? E eu vou precisar de uma condição e essa condição é do problema, ou seja, é informado pelo problema, né? Isso aqui vai me dar uma resposta particular. Esse esquema aqui, ele é importantíssimo, né? Ou seja, você tem uma solução que é geral, que é uma família, né? Você tem lá x ao cubo sobre 3 menos 5, mais k, né? Mais k. Então, é a solução geral. Você tem uma condição que é o ponto 2 e 1, isso aqui o problema pediu,
E aí você tem uma solução particular. Essa aqui. Tá? Então, nós temos já o primeiro esquema de... Vocês vão usar bastante lá em equações diferenciais essa ideia, né? Você tem uma solução geral, você quer uma solução particular, você precisa ter um ponto. Bom. Então, tá. Então, a gente vai fazer bastante também na nossa disciplina aqui. Então, vamos formalizando as coisas, né? Então, a integral, aqui a gente vai estar apresentando ela como antiderivação, tá? A antiderivação. Então, o caminho oposto da derivada. Então, a integração é a operação inversa da derivada. Né? Se f de x for a taxa de variação ou declividade da reta tangente de uma função f, ou seja, fzinho dx é igual ao fzão, então, né, essa minha fzinha é a integral do fzão. Né? Então, essa ideia aqui, ela é bem importante, né? Ou seja, você tem a fzinha e a fzona. Tá? Eu saio da fzinha e vou para a fzona derivando. Eu saio da fzona e volto para a fzinha integrando. Certo? Esse esquema aqui, né, ele tem que ficar bem presente. O esquema é vamos dizer, a síntese desse slide aqui, né? E a síntese do que a gente vai fazer daqui um pouco, porque daqui a pouco eu vou falar em tabela de integração. Então, de onde é que vem a tabela de integração? A tabela de integração é a tabela de derivação. Né? Então, se eu sei que a derivada é x ao quadrado, então a f de x nada mais é do que a integral, né, de x ao quadrado. Então, quem é a integral de x ao quadrado? X ao cubo sobre 3. Né? Por quê? Porque a derivada de x ao cubo sobre 3 mais k é x ao quadrado. Lembrando que esse k pode ser qualquer valor, é uma constante. Né? Bom, então agora que nós estamos terminando a primeira live, vou deixar esse probleminha aqui para vocês, né? Vocês brincarem com ele. E aí, às 8h20, nós retornamos e damos sequência à aula. Tá? Eu corrijo ele, claro. Mas seria interessante vocês agora darem uma olhada em tudo, né? E tentarem mexer nesse problema, né? Acho que é importante vocês mexerem um pouquinho, verem. Aqui eu já botei uma raiz no denominador, né? O que a gente faz quando a gente tem uma coisa horrível de uma raiz no denominador? Bom, então, se a gente tem uma raiz denominadora, tem 1/2 de x na 1/2. Isso aqui pode ser pensado como 1/2 vezes x na menos 1/2. Né? Ou seja, isto aqui, eu posso pensar isso como um expoente negativo. Certo? Bom, para isso, estamos um pouquinho, né? 1 minuto. E... Professor, fale. eu queria revisar 2 questões da avaliação para o senhor. Tu vai Posso me mandar manda pelo e-mail ou pelo Moodle. Pelo Moodle? Tá, beleza. Tá? Tranquilo. Tá, então voltamos às 8h20. 8h20. Certo? Até daqui a pouquinho.